Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca que a gente vive. Hoje eu quero falar de um caso de um professor que inventou um monte de mentiras contra o coordenador de uma escola infantil em que ele trabalhava, porque esse coordenador é uma pessoa homossexual, e aí uma série de questões, uma série de prejuízos foram, na verdade, trazidos para a saúde física e para a saúde profissional desse coordenador. E agora esse caso teve uma boa notícia. Bom, Beiras Canetas, esse quadro que eu faço todas as semanas falando de questões de direito. Esse conteúdo fica disponível no meu canal do YouTube, Alexandre Bahia. E o podcast do Berosca News, disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta e compartilhe. Pois bem, em São Paulo, um coordenador de uma escola infantil, ele foi alvo de homofobia por parte de um dos professores daquela escola. Ele criou um grupo de WhatsApp com pais de alunos e começou a inventar uma série de coisas contra esse coordenador. Ele expôs a sexualidade do coordenador e disse que, por ele ser um homem gay, ele estaria querendo implementar a ideologia de gênero naquela escola. A gente sabe que essa ideia de ideologia de gênero é uma coisa maluca, absurda e que não tem nenhuma embasamento na realidade, mas aparentemente esse professor ainda está vivendo há 15 anos atrás, quando isso ainda foi moda. Esse professor, ele disse inclusive que o coordenador ele iria mudar o currículo da cidade de São Paulo, currículo esse que é definido pela Secretaria Municipal de Educação e não pelo coordenador do curso, do coordenador da escola, para que fosse implementada a tal ideologia de gênero, essa grande falácia, esse grande espantalho moral que, como eu disse, ainda surte efeitos até os dias de hoje. Ele postou fotos depreciativas do coordenador para chamar a atenção do fato de que ele era um homem gay. E por causa disso, alguns pais chegaram inclusive a fazer denúncias contra o coordenador na direção da escola. Todo esse movimento, toda essa perseguição contra esse homem gay fez com que ele tivesse que se afastar da escola durante um tempo por questões psiquiátricas. Isso levou ele a um esgotamento, inclusive por causa disso. E aí, então ele processou esse professor. Na primeira instância, infelizmente, o juiz que apreciou o caso, ele não deu ganho de causa. Na verdade, foi uma ação penal em que há participação do Ministério Público. Na verdade, o ofendido aparece aí como assistente da acusação, a ação é do Ministério Público. Vamos lembrar que a LGBT mais fobia é racismo, ela é um crime de racismo reconhecido pelo STF lá em 2019, é um crime imprescritível, um crime grave e, portanto, a ação é conduzida pelo Ministério Público e tem aí na vítima, nesse caso, um assistente de acusação. Então, na primeira instância, o réu foi absolvido, o Ministério Público e a vítima recorreram ao TJ de São Paulo. Simplesmente, a 10ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo reverteu a absolvição, condenou o réu e ele foi condenado a 2 anos e meio de prisão em regime inicialmente aberto, mais o pagamento de multa. Vale ressaltar que o TJ de São Paulo levou em consideração as provas trazidas, inclusive a declaração de uma das testemunhas, que é uma mãe de aluno, que testemunhou, que ouviu do réu que ele era uma pessoa, que ele era contra os homossexuais ou alguma coisa assim. Pois bem, como eu disse no início do vídeo, LGBT mais fobia é racismo, é uma espécie de racismo, está sujeita a pena, além do pagamento de multa. Esse professor, coordenador ofendido, ele ainda pode obter indenização na área civil por danos morais, danos à imagem, enfim. E eu espero, sinceramente, que questões assim, casos assim, ganhem cada vez mais mídia, exatamente para que a gente possa, de uma vez por todas, eliminar esse tipo de coisa no nosso país. Bom, Birosca News vai ficando por aqui.
Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa beirosca de país. Tchau.